Olá, sejam muito bem-vindos ao programa Momento Medicina. E no nosso quadro O Mundo Mais Criança, quem nos recebe é a doutora Vanessa Pontoni Martins, ela que é psicóloga. Tudo bem, doutora? Tudo bem, muito obrigada pelo convite, é um prazer estar aqui com vocês. Nós que agradecemos e hoje uma pauta muito interessante, doutora, nós tivemos vários e-mails, hoje vamos falar sobre a tristeza. Sabemos que no começo do ano de 2019 aconteceram muitas tragédias, então isso trouxe muitas tristezas a muitas pessoas que acabavam realmente ficando isoladas. Doutora, na verdade essas pessoas precisam de ajuda. Muito, né? Na verdade, as pessoas, elas se recusam, elas têm uma resistência enorme, mesmo sabendo que tem, né, uma demanda interna, um conflito, um sofrimento. E eu sempre digo para meus pacientes, loucura é saber que tem um problema e não buscar ajuda. Essa é a maior loucura, porque estar aqui no consultório realmente exige uma força, exige uma coragem, e uma coragem a favor de si mesmo, né? A gente está lutando por nós, então é uma luta digna. E a tristeza, voltando a falar um pouquinho mais sobre a tristeza, quando a gente não faz contato com ela, ela acaba trazendo um vazio muito grande, né? Fica ali uma lacuna, onde eu não tenho coragem de examinar, de ir lá, né, explorar aquilo, admitir para mim mesma. Então, quando eu escondo, ela fica ali, dentro de um vazio. E o que leva as pessoas a fazerem? Elas vão consumir, né? Aumenta o consumo, seja de compras, seja de comida, seja um vício, né? Uma bebida que começa a tomar, né? Ou qualquer outra atividade ilícita, isso acaba aumentando, porque isso vai trazendo uma sensação de prazer momentânea, inconsistente, mas traz um prazer. Então as pessoas acabam fazendo cada vez mais esse movimento. Eu não olho para o meu vazio, não preciso, esqueço ele, mas vou lá e compro, vou lá e como uma coisa gostosa, né? Vou lá, tomo minha cervejinha, tomo meu drink, ou, sei lá, faço qualquer outra atividade que não depõe ao meu favor. Muitas vezes é contra, mas naquele momento ela me traz um prazer. E aí eu vou acionando o meu sistema de recompensa, e toda vez que eu ficar triste, meu cérebro ele praticamente já sabe o caminho. Então isso vai crescendo, doutora? Exatamente, vai crescendo. Então a tristeza ela tem esse perigo, tá? E por isso é importante nós entendermos que ela é importante, nós precisamos admiti-la e não esconder, porque ela vai ter um preço alto lá na frente. É importante que familiares, filhos, né, ou até mesmo os pais fiquem atentos, não, doutora? Exatamente, exatamente. Por isso a gente precisa ter essa cultura de entender as nossas emoções, né, e nunca desqualificá-las, por mais que elas não sejam agradáveis, né? A gente precisa entender, decodificar e conseguir avançar. E para que todos entendam, doutora, o que é tristeza? A tristeza é uma emoção primária que pertence ao grupo das emoções desagradáveis. Então, primeiro vamos entender o que é uma emoção. Emoção é tudo que é público, ele é algo público. Eu percebo no outro como ele está através dos gestos, dos comportamentos, do olhar. Isso é emoção. Emoção primária. Vamos lá. Emoção primária nós temos dois grupos. O grupo das emoções agradáveis, que é a alegria e o amor, e o grupo das emoções desagradáveis, que é o medo, a tristeza e a raiva. A tristeza, então, ela está incluída, né, nas emoções desagradáveis, desprazerosas. Porém, é muito importante nós entendermos que não é porque ela é desagradável, é que ela é ruim. Não existe emoção ruim. Todas as emoções, elas são importantes para a manutenção da nossa vida e para o bem-estar da nossa saúde mental. Perfeito, doutora, porque é muito comum nós ouvimos falar, eu estou triste, eu estou doente, né? As pessoas assimilam a tristeza como uma doença. E, doutora, quais são os sintomas da tristeza? Então, a tristeza, ela faz com que a gente fique mais recolhida. Há um embotamento, encapsulamento das nossas ações. A gente perde um pouco o ânimo, o vigor, o prazer, o apetite, o desejo sexual, né? A pessoa pode aparentar mais cansada, mais entediada, ela fica mais irritada, né? E isso faz parte de todos os sintomas da tristeza. Porém,
é importante nós fazermos contato com a tristeza, assim como com a raiva, como com o medo, né? São emoções importantes. Ah, sim, ok, doutora. Qual a função da tristeza em nossas vidas? Ela nos leva, ela nos convida a uma profunda reflexão e crescimento. No momento que nós estamos tristes, é o momento onde a gente fica mais produtivo, a gente fica mais criativo, porque a gente para refletir, a gente faz contato com a nossa dor e a gente cria caminhos para conseguir de novo se reconstruir, para conseguir sair dessa dor, dessa tristeza. Então, a gente precisa fazer contato com aquilo que nos aborrece. Às vezes, são tantas coisas que nos aborrecem no dia a dia, né? Nos deixa triste. A gente precisa fazer contato com isso para a gente conseguir superar, para a gente conseguir elaborar aquilo que nos deixou triste. Isso vai nos tornar cada vez mais forte psicologicamente falando, emocionalmente falando, mais autônomo das nossas próprias emoções. Então, fazer o contato com a tristeza, inclusive, valida mais a alegria, porque não dá para a gente reconhecer e validar a alegria se a gente não passar pela tristeza, né? É ela que valida, assim como o prazer. A gente só sabe o que é prazeroso quando a gente já passou por algo desprazeroso. Perfeito. Doutora, nós recebemos até, eu achei bem interessante tocar nesse assunto, alguns e-mails de pessoas que ficaram muito, muito tristes com os acontecimentos agora no comecinho do ano, né? Então, eu queria que você até mesmo, doutora, deixasse uma dica para essas pessoas que estão muito tristes, que nós recebemos um e-mail de uma senhorinha de 68 anos que ela fala que ela não tem mais motivação para comer, para viver, porque ela está muito triste com os acontecimentos. O que você pode falar para a gente, doutora, sobre isso? Então, a tristeza, uma das dicas para a gente conseguir lidar com ela é esvaziar, né? Ela tem um pouco essa função de trazer... primeiro a gente, né, entra nessa profunda reflexão e depois a gente não pode ficar com ela, né? Senão a gente afunda junto com ela. Eu digo que a tristeza ela é como uma areia movediça. Se a gente deixar, ela vai realmente nos levar para baixo. Então, nós precisamos ter, né, essa força, essa coragem de fazer o contato e depois esvaziar. O que é esvaziar? Se permitir chorar, né? Até porque, quando nós estamos tristes, um dos sintomas que nos rodeia muito nesse estado é o choro. Né? Só que a gente vive numa sociedade que valoriza demais a felicidade. Nós precisamos estar felizes o tempo todo, né? Isso é quase que um padrão social que a gente meio que se impõe a seguir. Mas não, né? Nós precisamos nos permitir sentir a tristeza, ficar triste, fazer esse contato. E aí, como eu vou lidar? Eu tenho que chorar. Né? As pessoas dizem muito assim, não chora, né? Porque chorar parece que é fraqueza, a gente não pode ficar triste, porque triste dá a impressão para o mundo de que nós somos fracos. Não, muito pelo contrário, né? Quem passa pela tristeza é que se fortalece, é que se torna mais forte. Então, sim, se permitir chorar, né? Se permitir escrever. Eu falo que na hora que o coração se abre, a mão não para de escrever, né? Então é importante a gente poder pôr para fora, né? Chorar, falar. Eu falo que as grandes obras, né, foram feitas às vezes nos momentos de tristeza, né? Na arte, na música, né, na escrita. Geralmente as pessoas estão em profunda tristeza quando elas produzem grandes obras. Então é isso, é se permitir chorar, mesmo que alguém encoste em você e diga, não chora, né? Toca a vida, vai para frente. Não, né? Chore mesmo. Encontre pessoas que você possa, né, contar com o ombro dela para poder chorar. É isso que a gente precisa. Não estou encontrando, não estou conseguindo. Busca ajuda profissional, que ele vai te ouvir e vai conseguir aí te ajudar. Às vezes só de você falar, se expressar na escrita, dizer, falar do seu, né, da sua tristeza, você já está fazendo um grande serviço a você mesma. Perfeito. Doutora, a tristeza pode virar uma depressão? Pode. Né? É como eu falei, tem essa questão de a gente se afundar na tristeza, né? E a tristeza ela é essa areia movediça mesmo, ela vai te puxando para baixo se você não faz esse contato e não cria essa força para conseguir, né, superar. E às vezes as pessoas deixam passar muito tempo, o que
torna um transtorno de humor ou qualquer outro é a frequência, a constância e a intensidade, né? Porque isso vai causando um impacto na nossa vida. E se isso ficar muito grande, aí realmente eu vou perder a força. Então, qual é a diferença básica entre a tristeza e a depressão? Na depressão eu já não vejo mais luz no fim do túnel. É como se eu perdesse essa força, eu me sinto impotente para continuar lutando. Né? Já na tristeza, não. Na tristeza eu estou triste, mas eu consigo, né, enxergar formas de eu sair dessa tristeza, caminhos que façam, né, eu superar esse momento, e aos poucos eu vou criando novamente essa força. Na depressão, já não, a pessoa já não consegue mais. Ela busca, mas ela se sente impotente, ela não vê mais a luz no fim do túnel. Então essa é a diferença da depressão e da tristeza. É uma diferença básica, mas é uma diferença que, assim, nitidamente a pessoa consegue perceber nela se isso está acontecendo. Se tiver, realmente aí tem que buscar ajuda. E a pergunta que eu vou lhe fazer agora, doutora, quando procurar ajuda? Exatamente nesse momento. Ou até antes, né? Hoje a gente não precisa mais buscar o psicólogo quando realmente já está muito, né? Já está num conflito muito grande, já está muito adoecido. Hoje você pode, né? Você tem mais acesso, inclusive os convênios hoje, né? Tem uma questão de estar facilitando essa busca, esse acompanhamento. Então, é muito importante as pessoas buscarem ajuda no momento onde elas não estão mais conseguindo lidar com qualquer dessas emoções, né? As desagradáveis, porque, lógico, as agradáveis é fácil, né? Mas a gente só vai validar as agradáveis quando a gente também souber cuidar daquelas que são desagradáveis, ressaltando que elas não são ruins, elas só são desagradáveis, elas causam desconforto, mas sem elas a gente não valida nem o amor e nem a alegria, que são, né, as emoções primárias, as 5 emoções primárias. Então é importante procurar ajuda, não deixar muito tempo passar, porque senão a gente vai acabar pagando um pedágio mais caro lá na frente, né? Porque às vezes não só depois você vai precisar de uma ajuda de um psicoterapeuta, mas também de uma ajuda de um psicofármaco, né? Então às vezes a gente tem que procurar o profissional psiquiatra, porque esse estresse, né, da tristeza, que se perdura por muito tempo, ele acaba causando um desequilíbrio neuroquímico. E aí não adianta só a psicoterapia, eu preciso fazer a aliança dos 2 tratamentos, né, para conseguir depois retomar, reconstruir minha vida e tocar. Doutora Vanessa, que a partir de agora será nossa consultora em saúde mental. Doutora, isso vale também para os adolescentes, crianças e adolescentes? Sim, é importante, assim, as crianças, às vezes elas demonstram os sentimentos de forma diferente do adulto, né? O jovem também, mas é importante os pais estarem atentos e, quando perceberem que a criança está triste, ou está com raiva, ou está com medo, elas precisam dizer isso para a criança. Você está triste. É natural nós sentirmos a tristeza, né? É importante os pais passarem essa educação emocional, porque a gente vive numa sociedade e nós somos analfabetos emocionalmente, né? A gente não conhece muito bem as emoções. Então, a gente precisa conhecer para poder transmitir isso para as crianças e para os jovens, validar isso neles, mostrar que isso é natural, que isso é humano. As emoções nos tornam humano, né? Porque senão nós seríamos meio robotizados. Então, é muito importante a gente dizer, não, você está triste, o que nós vamos fazer? A gente instrumentalizar essa criança, né? A gente dar instrumento para a criança e para o jovem. Porque daí sim eles vão conseguir. Mas se os pais não souberem, né, o que a gente está falando, né? Se a gente não sabe, se nós somos analfabetos nessa questão, né? E somos nós todo mundo, né? Porque a gente não aprende isso. Então é importante cuidar da saúde mental, é importante dar esse valor, né? Conhecer. O trabalho da psicoterapia, ele ensina muito a gente a se conhecer, ao autoconhecimento, e isso vai ajudar aqueles que estão no nosso entorno, né? Sejam as crianças, sejam qualquer outro que eu possa estender essa ajuda, mostrar, né, e encaminhar aí de uma melhor forma possível. Saber trabalhar as emoções. Doutora Vanessa, muito obrigada pela sua participação tão valiosa aqui no programa Momento Medicina. Espero ter ajudado, ter contribuído e foi um prazer. Muito obrigada. O programa Momento Medicina vai ficando por aqui. Até o nosso próximo encontro. Aqui você encontra informação com responsabilidade.